E a pobreza menstrual barra homens trans na medicina, porque isso é um impedidor para que vocês se cuidem. E, cara, isso é a maior transfobia, acho que na base da... Cara, é muito foda esse tema, porque ele é bem polêmico, na real. E até teve um tempo atrás que eu participei de uma reportagem que falava sobre isso. A repórter me entrevistou, né, para falar sobre esse recorte, né, da pobreza menstrual quando a gente fala de homens trans. E aí um monte de gente tirou isso de contexto e falou assim, o cara falando sobre pobreza menstrual usando um Apple Watch. Eu falei, realmente essas pessoas elas não quiseram entender o que eu tô falando. Porque eu não tô falando de não ter dinheiro para comprar absorvente. Não é sobre isso. A discussão não é essa. A discussão é sobre a gente ter uma fatia da população que não tem informação, que não tem representatividade, que não tem espaço médico, sabe? Tipo assim, se eu tenho uma disfunção na minha menstruação, por exemplo, quem vai me atender? Quem vai entender o meu corpo? Quem vai conseguir? Porque existe até estudos que falam que pessoas trans em atendimentos médicos, elas são menos tocadas do que pessoas cis, elas são menos examinadas do que pessoas cis. Então, assim, quando a gente vai falar sobre pobreza menstrual nessa ótica, eu preciso falar sobre uma crise que acontece, estrutural, sabe? Para um outro olhar, não é o olhar que a gente fala sobre pobreza menstrual para mulheres cis. Mano, como é que eu abordo o tema da menstruação com homens trans, sendo que muitos deles podem ter uma relação com a menstruação extremamente traumática? Como é que eu preparo profissionais da saúde para atender essas pessoas, sabe? Como é que eu preparo uma coisa que parece besta, mas assim, o meu plano de saúde hoje, ele é no marcador de gênero feminino, porque eu preciso ter acesso à ginecologia, à obstetrícia, sabe? E aí, imagina o quanto isso é violento para mim. Tipo, quando eu chego num atendimento e as pessoas olham para aquilo e falam, nossa, mas você é um homem, aqui tá no feminino, o que tá acontecendo? Nossa, mas você vai ser atendido por uma ginecologista? Cadê sua namorada? Cadê a... Sabe? E eu falo, não, é para mim mesmo. E aí eu entro naquela sala e, sei lá, a grande maioria dos profissionais tem um olhar julgador em cima de mim, ou de completo desconhecimento da minha realidade. É aí que a gente está falando sobre pobreza menstrual. Esse é o olhar, sabe? Então, posso ter um Apple Watch, posso ter um iPhone, posso ter o carro mais importado, fudido, milionário do ano. Não adianta, isso não me garante acesso. Independente do dinheiro que eu tiver, isso não me garante acesso. Porque é estrutural. A escassez é em outro lugar, né? É outra coisa. É tipo assim, por exemplo, em todos esses anos eu só consegui ser atendido por uma ginecologista que entende, né? Que inclusive foi a maravilhosa da Marcela que me indicou. A minha atual também foi a Marcela que me indicou. Agora é a fonte. Que é isso, assim, tipo, foi... Só essa profissional, entre todas que eu já passei, eu nunca consegui me atender bem com um profissional do plano de saúde, de pronto-socorro, de nada disso. As pessoas, mano, atendimentos traumáticos. Só com essa profissional que eu consegui. E olha aqui, eu tenho dinheiro para pagar uma consulta particular. Eu moro em São Paulo, que tem uma rede médica gigantesca. Então, quando a gente vai tirando esses recortes de privilégio, o que sobra? Tem, tipo assim, se uma pessoa não mora em São Paulo, se uma pessoa não consegue pagar uma profissional qualificada que tem uma consulta num valor mais caro, e não tô falando que não vale não, vale cada centavo, mas assim, se a pessoa não pode pagar, se ela não tem um plano de saúde, se ela... Como é que faz? Sabe? Então, é nesse lugar que a gente precisa falar sobre pobreza menstrual.
não é a mesma dor que a mulher cis vive. A dor que a mulher cis vive é outra. E a gente podia muito bem somar vozes, mano, e falar sobre isso de uma forma transversal, ao invés de ficar... A minha dor é maior que a sua. Isso que você sente não é dor, não tá certo, sabe? Vamos falar sobre isso junto, cara. É uma coisa que dói em todo mundo, com aspectos diferentes, mas tá todo mundo em dor. Vamos falar, sabe? Eu acho que tá muito atrasado esse papo. Eu acho que as mulheres cis estão muito atrasadas nesse papo. Inclusive, eu me boto nisso também. Eu acho que a gente fica muito centralizada no corpo cis, entendeu? Da mulher e tal. E a gente esquece de falar. É isso, tipo, cara, a pobreza menstrual, ela não tem um único significado, né? E a gente querer unilateralizar isso só vai atrasar para todo mundo. Principalmente, eu acho que ter homens trans enquanto ginecologistas também, eu acho que pode mudar muita coisa, né? Seria maravilhoso. Tipo, pessoas, homens trans na medicina no geral, porque, né? Seria incrível, mas assim, se a gente vê que menos de 1% das pessoas que estão na faculdade hoje são trans. Quem dirá um curso de medicina, sabe? Tipo, no Brasil, quantas pessoas trans na medicina deve dar pra contar na mão, assim, sabe? Então isso é uma coisa, que ainda vai demorar muito tempo. E assim, um recado que eu queria dar para as pessoas cis em geral a gente precisa começar a entender os recortes que a gente ocupa numa conversa. Então, por exemplo, quando a gente está discutindo sobre transfobia, sobre vivências trans, vou colocar nossa relação aqui como exemplo. Eu sou a minoria e você representa a maioria. Então, quando a gente vai falar sobre vivência trans, eu tenho um lugar de fala e você representa quem me oprime. Quando a gente vai falar sobre machismo, talvez nessa visão eu represento quem te oprime em alguns espaços, tendo em vista que a masculinidade trans não é construída da mesma forma que a masculinidade cis. Mas dependendo do espaço, eu posso representar quem te oprime. Então a gente precisa ter essa visão que o recorte ele é dinâmico. Você não ocupa sempre o lugar da oprimida, assim como eu não ocupo sempre o lugar do oprimido nem do opressor. E aí, quando a gente vai ter essa discussão, às vezes a pessoa olha lá e fala, olha o macho falando de menstruação. Eu falo, não, cara, nesse lugar eu não sou o opressor. Desculpa. Inclusive, nessa discussão, talvez você seja a opressora e eu faço parte mais do oprimido. Nessa discussão, nesse recorte. Talvez em outro recorte, sim, eu represente mais o opressor e você mais o oprimido. E a gente vai ter que falar sobre isso. E é isso, eu acho que a gente precisa um pouco sair desse lugar estanque, sabe? Desse lugar do tipo, eu represento a minoria e você representa a maioria, quem oprime, não sei o quê. Calma. São vários recortes aqui, sabe? E eles são dinâmicos e a gente precisa levar isso em consideração. Eu sempre termino falando pro convidado fala pra câmera uma mensagem aí dessa vez eu ia cara, que loucura, você lê minha mente. Eu ia falar pra você dar um recado pras mulheres cis que reproduzem a transfobia diariamente nessas, tipo isso da pobreza menstrual, entendeu? E em vários outros âmbitos que eu acho que mais do que você dar um recado pras pessoas trans, que você já dá vários, né, pra, tipo, de incentivo e tal, você falar com a nossa, sabe, com esse espectro da sociedade que tá ali, tipo, não, eu entendo, é legítimo nossa revolta e tal, tudo, mas, cara, tem certos lugares que somos, sim, opressoras. Mulheres brancas, né? Sim. Mulheres brancas cis. E eu reconheço isso, eu namoro uma pessoa preta, um homem cis preto, e lendo muito, né, estudando muito, e Bell Hooks, e não sei o que, eu fui entender que eu posso ser
eu posso ser a opressora nessa dinâmica também. Sim. Eu não tô namorando... Não é porque eu tô namorando um cara que esse cara é o... E é exatamente a mesma coisa. E é dinâmico, né? Esse é o ponto. É dinâmico. Às vezes pode não... ser misógino comigo. Exato. Tipo, a coisa vai mudando, assim. E a gente tem que levar essas coisas em consideração, sabe? Porque, por exemplo, quando a gente fala... há um tempo atrás, a Linda Quebrada foi eleita Mulher do Ano, né? Maravilhosa, perfeita. E eu vi muitas mulheres cis se revoltando com isso. Do tipo, a transfobia clássica, né? Não é mulher de verdade, não sei o que, enfim. Nesse ponto, a gente precisa entender que a mulher cis branca é opressora, sim. É sim. Essa é a discussão, ponto final. Ela é uma mulher trans preta. Ela ocupa o lugar de oprimida nessa discussão. Na maioria das discussões. Não, em vários lugares, em vários aspectos. Né? Porque é a população, eu acho, que mais se fode no Brasil são as mulheres trans pretas, velho. Com certeza. Então, assim, se você tem alguma coisa pra falar sobre mulheres trans e mulheres trans, não fala, fica calado, sabe? Tipo assim, esse é o recado, assim, por favor. Porque você tá aí do teu apartamento fazendo textinho de Simone de Beauvoir, enquanto a travesti tá morrendo com 30 anos lá na periferia, tendo que se prostituir pra comer. Exato. Entendeu? Então, menos. Exato. Eu acho que eu diria menos, assim, pra E assim, pra qualquer pessoa cis, que tenha uma opinião sobre pessoas trans, eu sempre falo, conviva com pessoas trans primeiro. Entenda a realidade. Muitas pessoas falam daquilo que elas não sabem. Sabe? De uma visão que é muito ideológica, é muito teórica, é muito lida e pouco vivida. Sabe? E tipo, textos que às vezes, não fazem mais sentido. Não fazem mais sentido. Não faz. Sabe?